Eu quero essa noite, primeiramente, dar boa noite para vocês. Boa noite, vocês estão bem? Estão me ouvindo bem aí? Essa noite eu quero ensinar ou talvez despertar em você o sentido daquilo que a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 13, que é o princípio da semeadura e da colheita. Calma, não vou falar de dinheiro, não é sobre dinheiro que eu vou falar. Até porque dinheiro é só uma dimensão do nível de colheita que Deus quer fazer nas nossas vidas. Dinheiro é uma consequência, nunca é um fator. Dinheiro, a palavra recurso financeiro, tudo que envolve riqueza, dinheiro, sim, é relevante na Bíblia. Das 42 parábolas que Jesus contou ao longo dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, das 42, 38 falavam sobre dinheiro. Dinheiro era um assunto importante do discurso de Jesus, para que ele pudesse tratar não o dinheiro, mas pudesse tratar a nossa relação com o dinheiro. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que a intenção de Deus é realmente nos abençoar, derramando uma colheita, e é um jargão, mas também virou, é uma passagem bíblica, mas acabou virando um jargão, que é o nível de bênção que Deus quer fazer na nossa vida, é a 30, 60 e a 100 por 1. E muitas vezes a gente tem encontrado dificuldade de prosperar, nem que seja 1 por 1, ou 2 por 1, ou 1,5 por 1. Quando a palavra diz que a semente certa, no lugar certo, ela pode gerar 30, 60 e a 100 por 1. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus estava dizendo no livro de Marcos, que existe uma colheita sobrenatural, para a minha vida e para a sua vida. Qual é o desafio? A gente entender, a gente receber, a gente mudar a chavinha da nossa cabeça, quebrar os parâmetros e os paradigmas de miséria que a gente carrega, e poder entender para desfrutar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu entendo que o maior desafio da igreja é que a igreja brasileira, tá? A igreja brasileira, talvez você não saiba, eu já contei um pouco dessa história aqui, mas a primeira igreja brasileira, a primeira igreja fundada no Brasil, foi fundada por norte-americanos. Vieram dos Estados Unidos e se instalaram, se eu não me engano, em Salvador, na Bahia. E a igreja foi construída não com os recursos da comunidade, mas todos os recursos vieram de fora. Ou seja, aquela estrutura e aquela comunidade, somente aquela igreja, somente a cultura dela aprendeu a receber e nunca se entregar e se doar para que houvesse um nível de construção. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da cultura evangélica. Uma cultura que não aprendeu ainda que pela força do nosso braço a gente não vai conseguir, mas debaixo de uma palavra, eu e você podemos desfrutar de uma colheita sobrenatural para que o reino de Deus ganhe através das nossas vidas. A intenção de Deus em te abençoar não é fazer você mais feliz, até porque você não precisa de colheita sobrenatural para ser feliz. Para ser feliz, você só precisa de Jesus, amém? Se você tiver Jesus, Ele é a razão da sua felicidade. Você precisa de uma colheita sobrenatural para que o reino de Deus possa ganhar, possa prevalecer, possa ser erguido através de você. E quando a gente entende isso, a gente começa a enxergar que a nossa cultura, muitas vezes galgada na religião, eu venho para as pessoas, eu venho para a igreja, eu venho para as instituições para receber alguma coisa. E você não está aqui para receber, você está aqui para compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. E receber de forma recíproca aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, e nós recebemos e compartilhamos. Quando nós entendemos essas verdades, a gente começa a entender o que Deus pode fazer através de nós. E essa é a primeira chave de como entender o que Deus pode trazer de abundância na nossa vida, é entender que Deus não vai te dar nada, porque o melhor e o suprassumo que Deus podia te dar, Ele já te deu, que foi Jesus, ressurreto na sua glória, governando ao lado do Pai. Só isso, é o melhor de Deus. Mas pastor, o senhor não sabe dos apertos e dos perrengues que eu estou passando, o senhor não sabe da minha vida e de minha estrutura familiar, o que está acontecendo, dos meus sonhos, dos planos que eu tenho, que nada acontece. Eu acredito, pega isso, que esse ano vai ser um ano sobrenatural sobre a sua vida. Você pode profetizar isso sobre a vida de quem está do seu lado? Você vai ter um ano sobrenatural esse ano, em nome de Jesus. Sobrenatural. A grande questão é como.
Até porque você não tem dificuldade de receber uma palavra como essa: eu vou viver um ano sobrenatural. Agora a questão não é se eu vou, é como eu vou. Como que nós podemos viver um ano sobrenatural? Eu disse a semana passada sobre isso, porque a nossa expectativa está muitas vezes no calendário. Mudou o ano, muda-se, renova-se as expectativas. Não, porque você não é movido por calendários, você é movido por uma promessa, uma palavra sobre a sua vida. E não é calendários que vão dizer para você que você precisa ser renovado ou não. É a palavra que você tem, é a meta que você tem, são os sonhos que você tem. Quando nós começamos a entender isso e abraçar não calendários ou expectativas que as pessoas dizem sobre nós, e nós abraçamos as verdades, as promessas que nós temos, então nós começamos a entrar no caminho para ter uma colheita abundante. Porque ninguém vai ter colheita baseado na opinião, ou nos sonhos, ou nas expectativas de terceiro. Nós vamos viver colheitas sobrenaturais quando nós estivermos no lugar que Deus estabeleceu para que a gente estivesse. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender essa noite, acho que antes disso a gente precisa orar, porque aí a coisa vai começar a ficar séria. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar aqui na Tua presença esse lugar e esse tempo, essas pessoas, a minha vida, todos nós. Aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem pelo YouTube. Eu quero pedir ao Senhor essa noite que o Senhor possa tocar todos os nossos corações, virar chaves aqui dentro de nós, abrir entendimento, trazer, como a Tua palavra diz, uma transformação do nosso entendimento para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu oro aqui essa noite para que o Senhor estabeleça aqui, Senhor, princípios e verdades, para que em nome de Jesus o Senhor possa trazer mudança sobre as nossas famílias, mudança sobre os nossos lares, mudança sobre as nossas profissões, mudança sobre os nossos chamados, mudança sobre os nossos ministérios. E eu creio que toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui essa noite para te fazer talvez aquilo que você não pode ter. Daqui a pouco eu entro naquilo que a gente precisa ter ou receber para vivermos uma colheita sobrenatural nesse ano. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente não tem que ter é pressa. Tem uma famosa expressão que diz: take it easy, my friend. Vai com calma. Quando Deus foi inserir Josué na terra prometida, a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, quando o povo está entrando na terra prometida, Deus faz um alarme para eles. Eles dizem: olha, vocês estão entrando na terra, e eu vou destruir os seus inimigos pouco a pouco. Porque se eu destruir todos de uma vez, as bestas feras, os animais da terra vão vir consumir os cadáveres e podem atacar vocês. Então eu vou destruir os seus inimigos de pouco a pouco. Eu sei que a gente vive numa sociedade altamente ansiosa, e todas as vezes nós queremos as coisas que aconteçam no nosso momento. Nós queremos ver transformações num estalar de dedo. Mas eu queria que você soubesse que as grandes e profundas transformações levam tempo para acontecer. Uma pessoa não muda da noite para o dia. Se mudar da noite para o dia, tome cuidado, porque nós mudamos com o processo que nós caminhamos. É o processo que amolda as nossas vidas. Jesus disse: existe uma porta que é apertada e um caminho que é estreito. Ele está dizendo: existem coisas que vão acontecer na minha vida quando eu entrar na pessoa de Jesus, que vão me amarrar, que vão me prender, que vão muitas vezes sufocar os meus desejos e os meus anseios. Vai ter momento da minha caminhada cristã que eu vou ter vontade de carregar desejos comigo. Ele vai dizer: o caminho é estreito, você vai ter que abandonar desejos para estar comigo. E para chegar lá, a gente sabe que a gente vai fazer de tudo para carregar coisas com a gente, e vai chegar um dado momento que não vai ter mais como, a gente vai ter que soltar. Se nós queremos seguir, nós vamos ter que soltar, mas isso leva tempo. Ninguém se converteu ontem e hoje está pulando, gritando e pregando para as pessoas. Ninguém que se converteu ontem está aqui profetizando, porque as verdadeiras e profundas transformações levam tempo. E se você sonha em ter colheitas, você precisa entender que Deus não trabalha no seu calendário, Deus não trabalha na sua pressa, Deus não trabalha na sua ansiedade. Deus trabalha debaixo da palavra que Ele tem sobre a sua vida. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vai ver uma divisão do tempo, porque Deus não está no nosso tempo. A Bíblia diz que Deus é,
Ou seja, não existe o anterior de Deus, não existe o futuro de Deus, porque Deus é. E a palavra vai mostrar que Deus é, e essa palavra, essa dimensão de tempo de Deus é o Kairos. A nossa dimensão de tempo, de envelhecimento, é o chamado Cronos, de tempo cronológico. Nós passamos dias e contamos dias, Deus não. A Bíblia diz que nós somos transformados à imagem dele de glória em glória, de tempos em tempos, de Kairos em Kairos, de propósito em propósito. Por isso Deus trabalha no tempo, mas Deus não está no tempo. E se Deus não está no tempo, Deus não está atrasado para fazer nada na sua vida, e nem adiantado. Por isso, se acalma, não tenha pressa, porque uma colheita não brota do dia para a noite. Um passo de cada vez. Nós estamos em janeiro, o ano está começando. Sonhos podem ser despertados aqui hoje e podem se cumprir lá no final do ano. Mas muitas vezes a nossa ansiedade sabota isso. Os nossos anseios, os nossos desejos podem sabotar grandes planos de Deus. Por isso, tenha calma, não precise ter pressa. Deus não está atrasado, Deus está fazendo algo sobre a sua vida. Acho que a segunda coisa que a gente não pode ter é uma meta surreal. O que é ter uma meta surreal, pastor? Como que acontece um milagre? Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão para mim. Para 2024, quem precisa de um milagre? Levanta a mão aí. Quem não levantou, levanta a mão para mim aqui, que eu estou precisando do seu milagre aí, que você já não levantou a mão. Todos nós precisamos de um milagre. Mas como se constitui um milagre? Como que acontece um milagre? Milagre é a junção de dois fatores. O primeiro fator é o preparo. O segundo fator é a oportunidade. Preparo mais oportunidade igual milagre. Se aparecer talvez uma oportunidade de emprego para você, lá no hospital regional, para ganhar 50 mil reais como médico, é uma oportunidade. Você está preparado? Talvez você pode fazer a melhor faculdade, se preparar, receber seu diploma, pegar ele, estou com um canudo na mão, sou médico agora, e nunca se abrir uma porta de emprego para você. Preparo fala-se de nós, oportunidade fala de Deus. Quando o meu preparo encontra a palavra que Deus tem sobre a minha vida, então um milagre acontece. Muitas vezes nós não estamos preparados, nós não estamos prontos, nós só queremos, mas não permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas. Nós temos sonhos surreais, metas impossíveis de ser alcançadas. Só que é engraçado como as pessoas colocam os sonhos num lugar tão alto que elas sabem que não conseguem. Elas sabem que elas não estão preparadas para chegar lá. Elas não trilharam o caminho para chegar lá, mas elas querem estar lá. Parece um gatilho de frustração. Elas já estão criando metas que elas não vão conseguir, então elas vão se justificar dizendo: eu não consegui. Está vendo? Deus não está comigo, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu estou sozinho como sempre. Para justificar muitas vezes os seus fracassos, você não consegue estabelecer uma meta que você pode cumprir. Minha mãe falava: não dê um passo maior que a sua perna. Os antigos diziam: não coloque o seu chapéu onde a sua mão não pode. Muitas vezes a culpa não é de Deus, é você que fez o cálculo errado. Foi você que foi ganancioso demais. Você quis demais sem estar preparado. Eu quero te dizer que existe um milagre para você aqui essa noite, em nome de Jesus. Se você voltar para o lugar que é seu, para o lugar que você está preparado, Deus vai abrir uma oportunidade para você em nome de Jesus. Não para o lugar que você quer, mas para o lugar que você está pronto. Porque alguém que não está pronto entrar no lugar que deseja, a Bíblia fala no livro de Provérbios, que a terra treme, porque por dentro não está pronto para viver o que está vivendo do lado de fora. Eu acredito que se nós não tivermos pressa e não colocarmos metas surreais, Deus pode essa noite girar uma chave para que eu e você tenhamos uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém?
Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Eu só quero fazer um pano de fundo. A gente não vai ler só o 34 para a gente não gastar mais tempo. Mas Jesus está aqui e Ele está exatamente do ponto de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Pegou? Versículo 34 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. E viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão. Por ter compaixão, Jesus não fez milagres. Por ter compaixão, Jesus não multiplicou os pães. Porque para que houvesse multiplicação, Jesus teve que fazer uma coisa primeiro. Ele teve que ensinar primeiro, para que então houvesse multiplicação. Pegou? Antes de Deus multiplicar algo na sua vida, Ele vai te ensinar alguma coisa primeiro. De novo, antes de Jesus fazer qualquer milagre, colheita na sua vida, Ele vai te ensinar alguma coisa primeiro. Eu creio nessa noite que Deus quer usar a minha vida, quer usar essa casa para te ensinar algo. E quando você sair por essa porta, vai ter uma colheita sobrenatural te esperando lá fora, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Eu creio que nós estamos num tempo e numa estação de semearmos para vivermos algo sobrenatural. Mas a primeira coisa que nós precisamos para viver essa colheita é aprender. E aprender o que, pastor? O que eu preciso aprender? Porque eu estou precisando desse negócio, é para ontem. Eu estou precisando viver algo sobrenatural, é para ontem. O que eu preciso aprender? Que a primeira coisa, primeira regra da colheita, primeira regra de uma colheita está ligada à coerência. Se eu quero viver uma colheita na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, seja qual área que for, essa colheita está intrinsecamente ligada à coerência. Coerência é uma singularidade do meu eu exterior com o meu eu interior. É a responsabilidade que eu carrego do meu sim e do meu não. É a responsabilidade que eu tenho de me posicionar em detrimento a qualquer circunstância. Coerência é integridade, é ser inteiro. A palavra integridade na Bíblia é teleios, que significa ser perfeito. Quando a Bíblia fala de integridade, ele está falando de um processo de aperfeiçoamento pela parte do Senhor. E Ele está dizendo, se eu e você queremos viver a colheita que Ele tem para a gente, nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados onde? Do nosso caráter. Aperfeiçoado aonde? Nas nossas escolhas. No alinhamento dos nossos desejos com as nossas responsabilidades. Das nossas vontades com as nossas obrigações. Do paradoxo entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Muita gente não sabe separar o que quer do que realmente precisa. Muitas pessoas estão buscando uma colheita para dar vazão à criança interior que habita dentro dela, que não foi tratada ainda. Você já viu aquele homem? Quando eu ganhar dinheiro, ninguém mais manda em mim. Quando eu ganhar dinheiro, vou comprar aquele carrão, vou passar lá na casa do fulano. Vou falar nada, mas vai ter sinais. Quem está falando isso é o homem de Deus ou a criança maltratada lá atrás? Sabe por que às vezes não existe colheita na sua vida? Porque quem está esperando a colheita é a sua criança, não é você. Você não pega uma arma de fogo e coloca na mão de uma criança, não é verdade? Deus não pega recurso e desperdiça com o menino. Muitas vezes existe uma igreja gritando e orando, dizendo, o Senhor faça, e eu creio que Deus diz do céu, eu vou fazer, mas cresçam. E muitas vezes o crescimento nosso está muito mais alinhado ao nosso estereótipo do que ao nosso caráter. Nós olhamos para Sansão, homem de Deus, nascido debaixo de uma palavra, homem que tinha tudo para governar Israel, homem que carregava uma promessa de Deus e um dom de Deus, um homem que foi estabelecido antes de nascer como um juiz de Israel, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para viver as melhores coisas dessa vida.
mas se envolveu com as pessoas erradas, esteve em lugares errados, se envolveu com causas erradas, morreu cumprindo parte do seu chamado, porque o propósito de Sansão não era derrotar os filisteus, mas era governar Israel. E ele governaria Israel vencendo os filisteus. Ele cumpriu parte do seu chamado e morreu de olhos furados, de cabeça rapada, humilhado, sem promessas, debaixo de uma palavra de misericórdia. Senhor, por favor, lembra-te de mim nesse momento, porque ele tinha uma colheita para governar um país e uma nação inteira, mas se esteve em lugares errados, com pessoas erradas, defendendo causas erradas. Com quem que você está se relacionando? Essa pessoa te habilita a viver algo sobrenatural? Aonde que você tem andado? Isso te habilita a viver algo sobrenatural? Quais são as suas causas, ideologias e narrativas? Isso tem te habilitado a viver algo sobrenatural? Então não espere de Deus algo sobrenatural quando não existe coerência entre a palavra e a pessoa que recebeu a palavra. Se eu e você queremos algo, se queremos viver algo, se queremos ter uma experiência real, nós precisamos ser coerentes. Você pode dizer um amém aí no seu lugar? Fala para a pessoa que está do seu lado: o pastor ama você. Está na hora da gente amadurecer, porque quando chega no final do ano, é muita gente frustrada. Ai pastor, estou tão desanimado. Cara, é lógico que você cumprir um protocolo e não ver resultados. Acho que a pior coisa que existe na face da terra é trabalhar muito e não ver o fruto do seu trabalho. Eu acho que a desgraça que pode acontecer na vida de um homem é ele trabalhar muito e colher pouco. A Bíblia encara isso como maldição. A Bíblia diz no livro de Ageu, por exemplo, que a Bíblia é Deus dizendo: eu estou retendo. Quem está fazendo está trabalhando, e quem recebe salário está colocando um saco furado, porque eu estou retendo. Ele diz: aquele que trabalha muito e colhe pouco está debaixo de maldição. Não vou nem entrar aqui agora nisso. Mas se existe uma maldição para quem trabalha muito e colhe pouco, se Deus está dizendo que é maldição trabalhar muito e colher pouco, então o contrário disso é trabalhar da forma certa e viver algo sobrenatural na sua vida. Eu quero dizer para você que existe uma colheita sobrenatural e existe um esforço natural. Preste atenção, existe um esforço natural. Deus não chamou preguiçoso não. Deus não gosta de preguiçoso não, mas existe um esforço natural e uma colheita sobrenatural te esperando em nome de Jesus. Se nós formos coerentes, Deus pode fazer isso nas nossas vidas. A segunda coisa que eu e você precisamos saber, para termos uma colheita sobrenatural, está no texto de Mateus capítulo 13, e eu queria que você abrisse comigo agora, Mateus 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e a logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera pessoa. E finalmente, a que foi semeada em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Jesus dizendo e explicando a parábola, ele mesmo explica que existem 3 fatores que impedem, na visão de Jesus, na perspectiva de Jesus, que impede qualquer homem de receber uma palavra e multiplicar essa palavra no seu coração. Ele diz: o homem que recebeu a palavra e não a entendeu, não entendeu a palavra que é arrancar, a palavra foi arrancada dele. Essa palavra arrancar é uma palavra que significa falta de discernimento, falta de conhecimento ou falta de aplicabilidade. O que Jesus está dizendo? Um homem que recebe uma palavra e não
incuba essa palavra, não protege essa palavra que recebeu, Satanás ele arranca essa palavra, porque essa palavra não faz sentido na sua vida diária. As pessoas não entendem a palavra. E desculpa assim, há 2000 anos atrás não entender alguma coisa, o cara não tinha nem aonde procurar. Mas até hoje, 2024, as pessoas ainda chegam para a gente e dizem assim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Misericórdia. Porque a Bíblia está dizendo: se você não entender, você foi roubado. Se você recebe a palavra e não aplica essa palavra, não gera conhecimento, não gera experienciação com essa palavra, não há uma interação com essa palavra é roubada de você. E Jesus disse: se faltar conhecimento, não existe colheita. Oséias capítulo 4, verso 6. O povo de Deus perece pela falta de... Quero dizer para você que eu e você precisamos ser melhores leitores da palavra de Deus em 2024, se nós queremos viver algo sobrenatural. Jesus disse que existe uma semente que caiu no meio das pedras, e como não tinha raiz em si mesma, logo ele recebeu, mas por não ter raiz em si mesma foi sufocada. A palavra aqui é consistência, persistência, interação. Muitas vezes, para um agricultor que planta uma semente, ele tem que ter a paciência de esperar uma semente germinar, para que ela possa brotar. O cara não planta uma semente num dia, e no outro dia, não é pé de feijão, que no outro dia, com 2 dias, a semente brotou. Existem sementes em nossas que são plantadas, que vão frutificar depois de muitos anos. E nós precisamos entender que o que vai determinar essa colheita ou não, é continuar velando pela palavra que vivemos. É continuar crendo e resistindo e persistindo e se inteirando com essa palavra. Quantos aqui carregam uma promessa não cumprida ainda na sua vida? Levanta a mão para eu ver. Tem uma promessa e ainda não viveu. Está esperando, levanta a mão. Pode ser a sua noite hoje. Enquanto nós não velarmos por ela, não nos interagirmos com ela, ela pode cair no esquecimento, ela pode ficar de lado, e ali ela morre. Jesus disse que existe uma semente que caiu entre os espinhos, mas a preocupação com essa vida, com essa era, a palavra aqui é preocupação com essa era, e o engano das riquezas sufocaram a semente. O que Jesus estava dizendo? A inversão de prioridades nos torna infrutíferos. Mateus capítulo 6, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas. Jesus não estava brincando, quando ele diz, quem recebe a palavra, mas dá vazão mais às suas necessidades desse tempo, se torna infrutífero. Ainda que ele tenha a mensagem, ainda que ele tenha a palavra, ainda que ele creia, mas os valores deles estão incompatíveis com os meus. Por estar incompatível, eu torno ele infrutífero. Porque se aquele cara que está com valores invertidos frutificar, o fruto dele vai ser pedra de tropeço. Uma pergunta que você não precisa me responder. Entendeu agora por que muitas vezes você ainda não está frutificando? Não está experimentando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ainda não entendeu que é 30, 60 e a 100 por 1 na sua vida? Porque a Bíblia diz ainda no livro de Lucas, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante é o que Deus tem para você. Porque não vivemos, porque talvez estamos desajustados com isso. A terceira coisa que eu preciso aprender para ter uma colheita sobrenatural é entender que colher tem a ver com intencionalidade, intenção. Gálatas capítulo 6,
versículo 9, se você puder abrir. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, vírgula, se não desanimarmos. No tempo certo. Qual é o tempo? Certo. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. No tempo certo. Qual é o tempo certo? O tempo de Deus e não o seu. O que Paulo está dizendo? Resistam, persistam, continuem, porque no tempo certo as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Para ir para o final, a última coisa está em João capítulo 15, e eu quero ler rápido, não preciso abrir, mas João capítulo 15, para você que quer consultar, João capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada, coisa alguma, nós podemos fazer. Para termos uma colheita sobrenatural, para vivermos um ano sobrenatural, para experimentarmos de coisas sobrenaturais, nós temos que entender que colheita tem a ver com relacionamento. Não adianta ir na força do seu braço, não é a sua capacidade, não é o seu conhecimento, não é o seu esforço, não é do jeito que você sonhou que seria, não é no seu ímpeto, na sua arrogância, na sua pendância. As coisas acontecem porque você tem um relacionamento com o Pai, e é Ele que vai à sua frente abrindo caminhos. Se eu e você não entendermos a realidade da pessoa de Jesus nas nossas vidas, nós vamos passar uma vida inteira trabalhando para Deus, e não vamos ver um fruto sequer. Nós vamos trabalhar na nossa profissão, trabalhar, e não vamos ver Deus agindo à nossa frente. Eu posso perguntar a pessoas, eu posso chamar pessoas aqui e dizer: fala do seu testemunho, e as pessoas vão começar a dizer: olha, de repente aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Eu estava lá trabalhando, fazendo, e de repente, sabe o que significa de repente? Deus. De repente, Deus abriu uma porta que eu não estava esperando. De repente aconteceu, um cliente chegou, de repente eu estava conversando com o irmão, e esse coração começou a se quebrar, e eu comecei a falar de Jesus, e hoje esse cara está aqui comigo. De repente, é Deus fazendo. Não existe possibilidade alguma de vivermos uma colheita em qualquer dimensão, se nós ainda não conhecemos aquele que pode frutificar nas nossas vidas, aquele que é capaz de trazer a colheita das nossas vidas. Enquanto nós não conhecermos Jesus na íntegra, nós vamos fazer o que precisamos fazer com a força do nosso braço. Sabe qual é o problema disso? Que na força do nosso braço a gente cansa. E talvez 2024 já entrou, hoje é dia 14, e talvez você já está aqui cansado, sem esperança, querendo que as coisas aconteçam, sonhando. Quando o dia 1º virou, o calendário foi este ano, hoje é dia 14, e você já caiu no normal, já voltou no replay, já voltou na faixa anterior. Porque você ainda não entendeu que a chave da sua mudança, a chave do seu futuro é conhecer e ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque sem Ele nada você pode fazer. É Ele que está indo na frente, é Ele que está abrindo caminho, é Ele que a Bíblia diz que abre uma porta que ninguém pode fechar, e é aquele que fecha uma porta que ninguém pode abrir. Minha pergunta aqui essa noite: quantas portas precisam ser abertas na sua vida? Talvez existem portas que você já está batendo há muito tempo e não se abre, porque que a chave dessa porta não está na tua mão. Adivinha em qual mão que essa chave está? Você já fez de muito,
Você já batalhou muito, mas a porta não abriu. Por que essa porta não abriu? Porque a chave dela pode não estar na tua mão. A chave da tua próxima estação está na mão de Jesus. E se você conhecer Ele, é Ele que vai abrir essa porta para você. A pergunta aqui para você essa noite é se você tem o desejo de viver uma colheita sobrenatural na sua vida. Sabe aquela coisa assim, cara, eu estava ali e de repente alguma coisa aconteceu na minha vida. Parece que Deus saiu me atropelando, veio de trás para frente e saiu me atropelando, e a minha vida mudou depois que eu disse um sim para Jesus. A pergunta aqui, quantos querem viver isso? Eu quero dizer para você que esse ano pode ser o seu ano de viver algo sobrenatural, se você conhecer Jesus, se você se relacionar com Jesus, se você for um cara sério, Jesus pode ser aquele cara que vai à sua frente abrindo as portas, ou fechando, porque talvez existam pessoas aqui que precisam de portas fechadas, sabe, relacionamentos que estão te matando, não vou dizer o tema, né, o tóxico, mas existem pessoas que Deus precisa fechar a porta de corações, fechar a boca de leões,